salve, cria do Senhor! Seja bem-vindo para mais uma aula de matemática extremamente empolgante sobre análise combinatória, com o tema hoje, combinações simples. O que é uma combinação simples? A combinação ela é a ferramenta da matemática utilizada quando a gente escolhe elementos, mas não se preocupa com a ordem. Exemplo, eu tenho 10 alunos numa sala e eu quero escolher 2 alunos para responderem a uma pesquisa. Não faz diferença ter chamado Antônio e Fernando ou Fernando e Antônio. A ordem entre os elementos não importa. Se essa ordem não importou, eu estou diante de uma combinação simples. Como que eu posso calcular a combinação simples? É muito simples. É uma fórmula parecida com a fórmula de arranjos, onde eu tenho n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Nossa, professor, mas o que é o n? O que é o p? Obra do Senhor? O n sempre vai corresponder ao que está disponível na questão. E o p é aquilo que você quer. Então eu tenho 10 elementos disponíveis para escolher 3. Isso é uma combinação de 10 a 3. N sempre o que é disponível e P o que você quer. É muito importante ressaltar que as combinações elas geralmente se encaixam na maioria das questões de análise combinatória e principalmente naquelas questões onde você não dá função para os elementos, como eu comentei no começo quando eu falei dos 2 alunos para responderem a uma pesquisa. Se você não dá função para eles, vira uma combinação, porque aí a ordem não importa, certo? Vamos fazer um exemplo primeiro utilizando a fórmula? Como que a gente calcula a combinação de 10 a 2? O meu n é o 10, o meu p é o 2. Então eu terei o quê? 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Logo, teremos o quê? 10 fatorial dividido por 8 fatorial, 2 fatorial. Nós já vimos na simplificação de fatorial que para melhorar isso aqui é só fazer o 10 chegar no 8. É só fazer isso aqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8. Dividido por 8 e 2 vezes 1. Eu desenvolvo logo o fatorial do número 2. Cancelando 8 com 8, eu tenho 90 dividido por 2, que vai ser igual a quanto? 45. Então, em qualquer situação que eu tenha 10 elementos e desejo escolher 2, eu vou ter 45 opções. Reparem que é uma quantidade consideravelmente menor que do arranjo, porque agora não tem função. Eles não têm funções. São pessoas totalmente aleatórias. Certo? Mas dá para calcular isso aqui sem a fórmula? Dá sim. Vamos lá então ver como que faz. Então, meu abençoado, como calcular a combinação de 10 a 2 sem utilizar a fórmula? Você pega e considera o 10 e vai pegando os números menores que ele. 10, 9, 8, 7. Só que você não vai pegar todos os números. Você vai pegar a quantidade que o segundo número te indica. Então, se eu tenho combinação de 10 a 2, eu farei 10 vezes 9. Eu quero apenas 2 números. E o que eu faço com esse 2? Eu faço o fatorial dele na parte de baixo. Ou seja, eu multiplico até chegar no 1. Aqui, 90 dividido por 2 igual a 45. Certo? Sem fórmula, dá para ver que é muito mais fácil, não é? Vamos fazer mais exemplos, então, para ter certeza de que nós entendemos. Segue. Então, máquinas de vencer, vamos aqui seguir em Cristo e calcular a combinação de 6 a 3.
Nós já vimos então que a combinação não precisa de fórmula, não precisa ficar preso àqueles fatoriais onde eu posso me perder. Combinação de 6 a 3, começo do 6 e pego 3 números a partir dele. Então teremos o que, meus irmãos? 6 vezes 5 vezes 4. 3 números. Dividido. Aí, meus irmãos, vem a diferença da combinação para o arranjo. Eu pego o segundo número e faço o fatorial dele. Fatorial, aquele lance que vimos no vídeo anterior, que a gente desenvolve até o 1. Exatamente isso. 3 vezes 2 vezes 1. Sabemos que 3 vezes 2 dá 6. Simplificando com o de cima, 5 vezes 4, 20. Mais uma combinação sem utilizar fórmula. E como será que isso poderia ser aplicado em um exemplo do tipo problema? Vamos ver? Agora sim, abençoados, um problema para a gente analisar como usar a combinação. Mas primeiro eu tenho que identificar que a questão se trata de uma combinação. O que está acontecendo aqui? De quantas formas podemos escolher 2 professores dentre 20 disponíveis? Eu tenho 20 disponíveis, ao todo eu tenho 20, e eu quero escolher apenas 2. Por que eu posso falar que isso é uma combinação e não um arranjo? Ela é uma combinação porque eu não dou funções para os professores. Então a ordem não importa. Eu simplesmente quero 2 professores entre as 20 que tem disponíveis. Reparem que combinação cai muito mais que arranjo nas questões, tá? Agora, se fosse um arranjo, eu teria que falar que era um professor para ser presidente e outro vice. Eu deveria dar funções a eles. Então, como não é o caso, tem uma combinação. Por que não é uma permutação? Porque a permutação, se eu tenho 20 professores, eu deveria escolher os 20 e permutar a ordem deles, que não é o caso nessa questão também. A permutação usa todos, arranjo a ordem importa, combinação a ordem não importa. Então aqui eu tenho uma combinação de 20 a 2. Qual vai ser a combinação de 20 a 2? 20 disponíveis e 2 escolhidos. 2 números a partir do 20, dividido pelo fatorial do segundo número. Simplificando 20 por 2, dez vezes 19, R$190. Então chegamos ao resultado de 190. Reparem que a combinação ela não é difícil, só é necessário agora aprofundar e treinar, certo? Mas isso fica para os próximos vídeos. Então eu peço, por favor, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Eu estou aqui para ensinar, certo? Então venha se divertir em matemática comigo, meus irmãos. Até a próxima!